Então, o dinheiro ele é um atrator energético, estou falando bem místico aqui, jovem místico. Nós temos um orador espírita que merece os nossos mais elevados encômios, nada contra essa pessoa, muito antes, pelo contrário, nada a favor, que é o famoso Divaldo Pereira Franco. Ele fala assim, que Marx, que não era filósofo, Marx se formou em filosofia. Tese de Marx é uma tese sobre Demócrito e Epicuro. Ele era economista. Não, Marx não era economista. Ele escreveu uma obra chamada O Capital, cujo objetivo era a destruição da família. Sobre a família ocupa, assim, algumas poucas centenas de páginas no Capital, mas é sob outro enfoque. E quando a gente lê os relatórios que Marx reproduz dos inspetores ingleses na época da Revolução Industrial, os inspetores, os que a gente chama de fiscais do trabalho, tá, Fernando? Eles produziam relatórios. E a gente tem que lembrar que Marx estava fazendo pesquisa no Museu Britânico, quando ele redigiu esse texto. O que Marx fala da família é o quê? É o capitalismo nascendo, a Revolução Industrial tomando conta, baseado em dois tipos de trabalho. O trabalho infantil, eu estou falando aqui trabalho de crianças de 10 anos com jornadas de 16 horas, é disso que Marx está tratando. E do trabalho das mulheres. Ora, se o proletário já era super explorado, imaginam que não eram as crianças, daí a educação pública, gratuita, universal e de qualidade ser uma pauta comunista. E um horror de todo governo que quer subjugar a classe trabalhadora. E também, quando Marx fala em família, que ele pensa na necessidade de uma educação pública, é para que as crianças não fiquem sendo vendidas pelas famílias para fazer renda, que era o que acontecia na Inglaterra. A taxa de mortalidade era horrível. Quando nós lemos as páginas sobre a Revolução Industrial, nós, fazendo um cotejo com muita delicadeza com a escravidão no Brasil, por favor, cuidado ao reportar o que eu vou dizer. A gente não se assusta com o que ocorria na escravidão brasileira, Fernando. E para aqueles setores espiritualistas que diziam assim, que a escravidão é uma chaga moral, não, os escravos não foram libertos, apesar de toda a luta pela abolição, devido a uma evolução moral das classes dominantes no Brasil. É que a Inglaterra impôs essa condição em razão da necessidade da competitividade das mercadorias da indústria inglesa. Tanto é que a abolição da escravidão no Brasil se deu do mesmo modo como se deu o fim da ditadura. Lembra que era o projeto do Geisel para o fim da ditadura no Brasil, Fernando? Lenta, gradual e segura. Então, como é que se deu a abolição da escravatura? Lenta, gradual e segura. Primeiro a lei do não sei o quê. Lembra da lei do não sei o quê? E reza a lenda que no dia seguinte à abolição da escravidão, reza a lenda não, isso é fato documentado, não tinha mercado de trabalho. E outra, desde a década de 20 daquele século, quer dizer, 1820, já estavam sendo trazidos no Brasil, na esteira do casamento da Habsburgo com Bragança, do acerto da Casa de Bragança com a Casa Habsburgo, quer dizer, Imperatriz Leopoldina e Dom Pedro I, foram trazidos à mão de obra. Então, o racismo é uma coisa tão aprofundada que, quando é abolida a escravidão, a classe que vai servir de mão de obra braçal, assalariada, é uma classe branca. Então, a abolição só se deu no momento em que a fruta estava madura. Quer dizer, de um lado a Inglaterra boicotando e de outro lado a Inglaterra boicotava mesmo. Tanto é que o Oceano Atlântico se transformou em cemitério negreiro, né? Foram milhões de pessoas. Inclusive, há estudos que dizem que o tráfico negreiro alterou a rota migratória dos tubarões.
Foi uma mudança que houve na ecologia, foram 3 séculos e meio. E aí, a classe média, vamos voltar à classe média, né? Quanto vale vai por quilo, Fernando? Vamos para a classe média. A classe média é a feira no sábado de sol, a feira do Cais do Valongo, Rio de Janeiro, atracadouro de mercadorias novas chegando da África. Então a gente está muito ocupado nessas novelas, nesse filme, com os escravos das fazendas, né, das plantations. Mas a gente esquece do escravo de uso, que era o escravo doméstico. A classe média tinha aqueles 3 escravos, que era aquele capital que ela tinha ali para negociar. Compra o escravo na baixa, vende na alta, entendeu? E, na verdade, quem é que vai fazer, então, a abolição plena da escravatura no Brasil? Não é a Princesa Isabel, é a presidenta Dilma. É preciso registrar essa honra aqui, porque é com a presidenta Dilma que as empregadas domésticas vão ter direitos equiparados ao do trabalhador comum. Porque, pasmem, inclusive por força de artigo da Constituição Federal de 88, a nossa democrática, né? O parágrafo único do artigo 7º, na redação original, sabe o que dizia, Fernando? Dizia assim, ó, artigo 7º caput, os trabalhadores têm tais direitos, 35 direitos, além de outros por lei, mas na Constituição tinha 35. Parágrafo único. As domésticas terão 15 direitos, desses 35. É o que estava lá. Isso em 88. Foi necessário FHC, o próprio pai Lula, para só na Dilma, a Dilma dizia assim, ó, por força de PEC, de emenda constitucional, as domésticas têm todos os direitos da classe trabalhadora. Então, sem exagero, eu gostaria de deixar aqui registrado, com grande emoção, que a abolição da escravatura no Brasil se deu no governo Dilma. Por isso era necessário tirá-la do poder. Por isso e outras falcatruas. As outras falcatruas, quem sabe, é a CIA, né? Espionagem da Petrobras. Mas daí a gente vai desviar muito do nosso foco. Eu quero a palavra de Marx. E nós, como testemunhas de Marx, levaremos para o seu lar a palavra de Marx. Você quer receber no seu lar, a palavra de Marx? Bem, irmão, importante que você saiba que Marx salva, que não há salvação fora de Marx. Então, a palavra de Marx é uma palavra de alimento espiritual para aquele que está sofrendo, que está triste, sem esperança. Então, Marx vai dizer o seguinte, irmãos em Marx, no capitalismo não há salvação. Então, pelo sangue derramado de Marx, a gente vai dar esse testemunho de fé, de esperança, de que another world is possible, um outro mundo é possível. Que mundo é esse? O mundo em que não impere a exploração do homem pelo homem, quer dizer, a exploração capitalista, em que aqueles que produzem toda a riqueza sejam proprietários da riqueza que produzem. Quer dizer, que o capitalismo é um espetáculo de produção, ninguém precisa dizer, né? O capitalismo é eficientíssimo na produção de mercadorias. É tão eficiente que produz mercadorias além do necessário. Não há falta, há abundância. Todavia, o capitalismo, paradoxalmente, contraditoriamente, ele é um sistema de universalização da miséria. Porque quem produz não se apropria do que produziu. E aqueles que se apropriam fazem o corre para se manter proprietários, donos daquilo que se apropriaram, porque a tendência é o seguinte: as camadas superiores da burguesia empurrarem as camadas inferiores da burguesia para a margem. Quer dizer, há uma tendência de proletarização das camadas inferiores da sociedade burguesa. Essa é uma tendência histórica, né? Inclusive, é o próprio horror, é o próprio pesadelo noturno da classe média. A lógica do sistema é o seguinte: dada a sua tendência centrípeta, os grandes capitais vão expulsando os pequenos capitais. E os pequenos capitais vão se proletarizando. Então, a gente não pode ter a exceção como exemplo.
e a regra são as massas deserdadas da terra. Essa é a regra. A universalização da miséria. Agora tem uma consequência, porque se o Alessio disse que a única coisa que é universal no capitalismo é a miséria, temos que derivar um raciocínio, sob pena de deixar isso no vácuo. Qual é a consequência disso? É que qualquer coisa que se erga acima do patamar da miséria é chamado riqueza. Então, se eu comprei um celular, vou comprar um celular amanhã, digamos, eu já me acho rico. Olha a inversão conceitual. A gente chama de rico quem enriquece a riqueza. Ser rico não é enriquecer a riqueza. Ser rico é se apropriar da riqueza. Então, rico não é o Alessio que comprou Dior. Rico é o Dior que vendeu Dior para o Alessio. Traduzindo na linguagem marxista, o proprietário dos meios de produção. Então, qual é o engano que a gente vive? O engano que a gente tem consciência psicológica desse engano, ninguém é burro. A gente tem consciência psicológica desse engano. Todavia, nós não temos o momento histórico para a ruptura desse engano. E qual é o engano? De que, ao consumir, ao exercer poder de consumo, ao ingressar numa determinada faixa de renda, nós deixamos de ser aquilo que nós realmente somos, expropriados. Porque se eu disser trabalhador, eu já estou romantizando. Por que eu estou romantizando quando eu digo trabalhador? Porque trabalhador dá a ideia de que ele é dono do trabalho. E no capitalismo, o trabalhador está alienado do trabalho. Então, o que ocorre? Capital é uma relação histórico-social. Apesar dos ricos já terem condição de fundar uma sociedade em Marte, por que eles não fundam? Porque, na verdade, capitalismo é uma coisa que acontece aqui na Terra, né? E ainda não chegou o momento de descartar o planeta como se descarta um copo plástico. Gostou dessa, né? Então, o que é capitalismo? É uma relação histórico-social, fincada no quê? No trabalho. Quando eu falo de trabalho, eu não falo do João de Barro, nem da abelha que produz mel. Eu falo de trabalho humano, traduzindo uma linguagem mais marxista, o trabalho do confronto do homem com a natureza. E quando o homem se defronta com a natureza, ele transforma a natureza e ele se transforma enquanto homem. Daí que, pelo método marxista, eu vou dizer o que uma sociedade é a partir do momento em que eu digo qual é o modo de produção dessa sociedade, ou de como se dão as condições materiais, de como a sociedade produz e se reproduz. Todavia, no capitalismo, as mercadorias não são produzidas com a finalidade última de atender um uso. Que as mercadorias sejam compradas porque eu preciso delas, isso é a base. Mas não é isso que vai fazer com que elas sejam produzidas em escala. Ou como dizia Maria Conceição Tavares, à escala. Ela não diz em escalas, produzidas à escala. Dizendo então de outro modo, o capitalista produz água, para ficar na linguagem do povo, porque ele quer lucrar. É aí que começa o jogo, outros jogos, um pouco mais baixos e outros um pouco mais elevados. Aí começa o jogo da obsolescência, que programa aquela mercadoria para se estragar. Eu posso fazer essa obsolescência vendendo mercadoria sem peça de reposição, por exemplo. Uhum. Há um jogo mais interessante do que a obsolescência programada. Há um jogo de criação de infinitas necessidades. Como testemunhas de Marx, levaremos para o seu lar a palavra de Marx.